Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estava tão acostumado com 1 Pedro que eu já fui abrir lá. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Eu quero começar lendo para vocês uma citação de um ministro presbiteriano chamado Richard Howverson. Está falhando? Ok? Vai cair, irmão. Ele diz o seguinte a respeito da igreja. No princípio, a igreja era um grupo de homens centrados no Cristo vivo. Já cresce. Acho que vai ter que trocar esse microfone aqui. Recomeçando. Como eu disse, o ministro Richard Howverson fez a seguinte citação. No princípio, a igreja era um grupo de homens centrados no Cristo vivo. Aí a igreja chegou à Grécia e tornou-se uma filosofia. Chegou a Roma e tornou-se uma instituição. E em seguida foi à Europa e tornou-se uma cultura. Finalmente chegou à América e tornou-se um negócio. Essa é a citação que ele fez a respeito da igreja. Eu discordo um pouco, que na verdade não foi a igreja que tornou-se, a igreja continuou sendo a igreja. O problema é que as igrejas são feitas de pessoas, e pessoas têm problemas, pessoas seguem as suas culturas, os seus costumes, e de alguma forma isso se reflete na maneira que acaba acontecendo as coisas dentro da igreja. Pessoas estiveram à frente de comunidades, pessoas com problemas, deturparam o sentido de algumas coisas. Não foi a igreja que se modificou, como eu falei, a igreja continua sendo a igreja de Cristo. Ela tornou-se algo diferente com o passar do tempo, dos séculos. Essas coisas causaram alterações devido à influência, interesses e interpretações humanas. Por isso que nós vemos hoje tantas denominações diferentes. Sempre que um discorda de alguma coisa ou não concorda, cria-se uma nova denominação baseada numa parte que eles creem e que os outros não creem igual. O conceito original, a eclésia, a igreja de Cristo, que surgiu lá em Atos dos Apóstolos, com um grupo de homens e mulheres que tinham uma vida simples, que pregavam e ensinavam o evangelho simples, o evangelho de Jesus. Essas influências políticas e culturais se misturaram com os ensinamentos da igreja, o que levou ao desvio da fé genuína de muitas pessoas. Nós vemos inúmeros problemas relacionados à igreja. Por conta disso, a igreja é feita de pessoas diferentes, pessoas imperfeitas, mas, como foi falado aqui, nós cremos no Cristo que é perfeito, que começou a igreja. Jesus, certo dia, alertou as pessoas sobre essas coisas que iam acontecer e continuarão acontecendo. Ele falou de pessoas que são como lobos em pele de cordeiro. Ele falou sobre isso lá no Sermão do Monte. É aquela pessoa que se disfarça de verdadeira, mas é maliciosa, tem uma natureza má. Ela é egoísta, se esconde por trás de uma aparência gentil e amigável e inofensiva, mas com o único objetivo de tirar proveito ou vantagem das outras pessoas. Infelizmente, isso acontece nas igrejas também. Não deveria, mas ocorre. E muitos têm se desviado da fé por causa dessas coisas. Antes da gente ir para o texto, eu gostaria de fazer algumas perguntas para a gente meditar e pensar. Como a igreja está caminhando hoje? Qual é a maturidade dos cristãos no ano de 2026? Será que existe algum atalho para se tornar um crente melhor e maduro? Se tornar um crente maduro é um processo contínuo que não para nunca.
Você nunca está pronto. Você tem que buscar a cada dia melhorar. Não aceitar que está tudo bem. E temos que buscar melhorar a cada dia. É isso que Deus espera de nós. Nós temos que buscar o quê? Tentar ser cada vez mais parecido com Cristo. É difícil? É, mas não é impossível. Talvez parecidos com Ele, talvez a gente nunca atinja esse patamar. Mas nós temos que buscar cada dia mais ser mais parecidos com Ele. Olhar para Ele, as coisas que Ele fazia, as decisões que Ele tomava, a forma que Ele reagia, e a gente olhar para Ele e pensar, o que Cristo faria? Como Cristo reagiria nessa situação? Eu quero trazer um texto do apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, em que ele trabalha um pouco essa questão de ser parecido com Cristo e buscar essa transformação diária. Vamos ler do verso 10 ao verso 14. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizesse bem em tomar parte na minha aflição. Amém? Então, o assunto que Paulo aborda não tem a ver com obras e conquistas, mas o assunto dele aqui é adaptar-se para sobreviver. Paulo sabia muito bem fazer isso. Todas as situações que ele passou, difíceis, Paulo sempre se adaptou. Ele nunca reclamou, ele nunca murmurou, ele nunca quis voltar atrás. Sempre seguiu em frente, crendo que o amanhã podia ser melhor, porque ele fazia as coisas, porque ele sabia para quem ele estava fazendo e por que ele estava fazendo. Ele tinha essa certeza. No verso 10, ele professa a profunda alegria no Senhor pelo renovado cuidado dos irmãos de Filipos para com ele. Os irmãos mandaram uma oferta lá para ele. E não era a primeira vez, ele já tinha mandado oferta antes. E também, se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles continuam mandando oferta. Eles tinham compromisso com aquela missão que Paulo estava exercendo. Embora ele estivesse preso, eles não abandonaram Paulo. Eles continuavam orando, cuidando e se preocupando com Paulo. E ele se alegra muito. Ele se alegra mais pelo fato deles ter cuidado e preocupação com ele do que pela oferta que ele recebeu. Tanto que depois ele vai falar os porquês ali. Ele pensa assim. Uma das características de Paulo é que ele é grato, sempre grato a Deus e aos irmãos. Como eu falei, ele estava preso. A felicidade dele não estava no recurso que ele recebeu, mas sim na atitude de amor daqueles irmãos para com ele. No verso 11, ele diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Só esse verso aqui é um texto excelente para a gente olhar e pensar. O cristão de hoje, assim como Paulo, se contenta com o que tem? Aprendeu a se contentar com o que tem? Ou nós vivemos numa busca desenfreada por conquistar mais e mais e mais e mais? Ou nós somos gratos e aprendemos a nos contentar com aquilo que temos? No verso 12, também começa uma lição maravilhosa sobre a transformação, sobre a adaptação diante dos problemas. Diante dos problemas não é para ficar chorando e reclamando e orando ao Senhor, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, não. É para você passar pelos problemas, você tem que se adaptar. Não é para murmurar. Paulo diz assim no verso 12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura
como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Ele sabia viver independente das circunstâncias. Se tivesse inflação ou não, se ele tivesse dinheiro ou não, se tivesse algo para comer ou não, Paulo dizia amém, louvado seja o nome do Senhor. Ele continuava, ele não parava, ele não reclamava. É isso que ele está falando para os irmãos. Obrigado pelas ofertas, eu fico muito agradecido pela bondade de vocês, mas o que me move não é o que eu recebo, mas é aquilo que eu creio no Deus vivo, na promessa do Senhor. Não importa se eu vou passar necessidade, dificuldade, eu vou viver na fartura, eu estou com o Senhor todos os dias. E ele se adaptava. Nós temos que aprender a nos adaptar todos os dias. No meu trabalho, muitas vezes eu falo assim, sempre tem mudança, a cada 2 anos, troca quem manda, troca a cúpula, e daí eu falo assim, começa a dança das cadeiras, né? Começa a tirar um chefe daqui, outro dali e tal. E daí vem as mudanças. E todo mundo reclama e fala, porque não sei. O ser humano não gosta de mudar. Eu sempre tenho uma coisa comigo que eu falo assim, a mudança é boa. A mudança traz crescimento. Porque se você não mudar, você continua todos os dias fazendo a mesma coisa. Levantando no mesmo horário, fazendo aquela mesma rotina, indo para o trabalho, fazendo as mesmas coisas. É tudo assim. A rotina, em certo sentido, ela é boa, mas ela é ruim porque você só vai fazer aquilo e mais nada. A mudança, ela traz coisas novas, ela traz aprendizado. Muitas vezes chegam desafios, seja no trabalho, às vezes o teu chefe vai chegar assim, eu preciso que você faça isso, mas não sei fazer. Vai ter que aprender. Tem que se adaptar. E o problema de muitas pessoas que até no mercado de trabalho elas não param em lugar nenhum porque elas não conseguem se adaptar às mudanças. Ou ela tem algo dentro dela, aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu não mudo, mas tem que mudar. Senão você não acompanha, você vai cair fora, você vai ficar fora, você vai ser descartado. E Paulo está falando isso, que ele fazia assim, ele era um exemplo para os irmãos. Paulo escrevia daquilo que ele fazia, daquilo que ele acreditava, daquilo que ele tinha como verdade dentro dele. E assim ele faz com os irmãos. Eu sei estar abatido, sei ter abundância, eu estou instruído em viver na fartura ou na fome, na abundância ou na necessidade. Paulo sabia administrar os seus recursos. Ele não se apavorava. Se tinha pouco, ele administrava. Se tinha muito, ele administrava. Você já viu aquele tipo de pessoa que às vezes ela recebe um valor assim, repentinamente, um valor alto, sei lá, de uma herança, de uma ação trabalhista que estava lá há tempo parada, um negócio que ela fez que entrou muito dinheiro. E tem um tipo de pessoas que é assim, ele recebe aquele valor alto, e parece que enquanto ele não acabar com tudo aquilo, ele não sossega. Já viu isso? Eu tenho que ir lá correr, meu carro é bom, mas eu vou comprar um novo. Não precisava, mas ele vai. Vou trocar os móveis da casa. Não precisava, mas ele troca. E assim vai, faz isso e faz aquilo. Vamos fazer uma viagem, não está na hora, mas ele vai. E daí parece que ele só fica contente quando ele acaba, zera aquele recurso. E aí começa tudo de novo. Eu brinco que tem pessoas que ela não consegue viver na fartura, ela tem que viver devendo, na dívida, no cheque especial, porque quando melhora, ela arrebenta com tudo. Em vez de pensar como Paulo, saber viver na fartura, guardar, pensar o que vai fazer com aquele recurso, ou até investir, porque se você tiver um valor alto, você sabendo trabalhar, você multiplica aquele valor. A Bíblia ensina isso, lá na parábola dos talentos. É possível multiplicar o que você tem, mas se você ficar arrebentando com tudo, você vai virar uma constante na tua vida e um ciclo vicioso. Todas as vezes que você conseguir um valor, você arrebenta com tudo. Tem pessoas assim. Tem pessoas que muitas vezes nós vamos entrar na sequência ali na segunda parte, daqui a pouco. E ela, não sei se é questão de não saber adaptar-se, mas ela às vezes vai montar um negócio, seja lá o negócio que for. E quando você vai montar um negócio, se você não tem um local, você vai ter que alugar um local. Começa o primeiro problema, você vai pagar aluguel. Será com que o que eu vou produzir, ou eu vou, seja lá um bem ou serviço, eu vou conseguir ganhar para o meu sustento e pagar esse aluguel?
E depois aí vai começar, às vezes já faz um investimento alto em imóveis, e reforma, e um monte de coisa, e daí gasta lá mais um valor. No final ela gasta um valor X e parece que ela não faz a conta. Quanto tempo vai levar para eu vender, eu trabalhar, para eu lucrar tudo isso que eu gastei e recuperar esse recurso? Às vezes vai levar mais de um ano. E quando alguém às vezes alerta, a pessoa abre o olho, a pessoa fica brava. Não quer ver a minha felicidade. Não, a pessoa está fazendo perguntas porque ela está preocupada. Mas nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais à frente ali. Lições aprendidas nesses primeiros 3 versículos aqui da carta de Paulo. Como eu disse, ele não foi a oferta enviada que deixou Paulo feliz, mas foi o fato dos irmãos lembrarem dele. É tão bom quando os irmãos lembram da gente, a gente está passando um problema, às vezes a gente nem reclamou, nem falou nada para ninguém, e o irmão vem em nosso socorro. A atitude de amor é muito valorizada, mais do que a oferta. Deixa claro que a felicidade não era por estar tendo a necessidade suprida, mas pelo cuidado dos irmãos. O crente verdadeiro aprende a viver contente com o que tem. Foi o que Paulo disse: eu aprendi a viver contente com o que tem. Nós também podemos aprender a viver contente com o que temos. O crente que ora e crê na provisão de Deus se adapta às oscilações da vida cristã. O servo fiel aprende a continuar louvando a Deus na fartura ou na escassez. Louvar quando tudo vai bem é muito bom, mas e quando tudo vai mal? Louvamos também ou ficamos no cantinho triste, reclamando? A vida cristã é feita de oscilações, tanto que eu coloquei ali, como, eu não sei se ele colocou aqui, as oscilações na vida do cristão, é o tema. Porque a vida cristã é feita de oscilações. Tem hora que está tudo bem, tem hora que está muito ótimo e tem hora que está tudo ruim. E assim a gente vai. Existem oscilações, nem sempre nossos planos perfeitos dão certo. E às vezes acontecem coisas inesperadas, coisas boas, mas também as coisas ruins. Paulo não tirava o foco. Paulo escreve sobre aquilo que ele acreditava. Ele amava a Deus sem se importar com as circunstâncias que ele estava vivendo. Ele estava preso na iminência de ser condenado e morto. E foi o que aconteceu. Mas ele não parava, ele continuava crendo no Senhor. Ele escreve algo maravilhoso, e a gente vê o que ele acreditava, Romanos 8. Vou ali, deixa marcado aí para a gente voltar. Romanos 8. Olha o que ele escreve em Romanos 8, 35. A partir do 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que palavra maravilhosa de alguém que crê no Senhor, que sabe que as coisas do mundo não conseguirão interferir e fazer com que a pessoa volte atrás, que a pessoa desanime e abandone o Senhor. Paulo tinha certeza da sua fé, da sua salvação. Ele cria naquilo que foi prometido pelo Cristo. Ele tinha convicção de suas certezas. Ele agia assim. Ele não titubeava. Agora vamos para a segunda parte. Vamos ler o verso 13. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo é um versículo dos mais mal interpretados
pela maioria das pessoas. Porque quando ele foi traduzido, a frase que foi colocada de uma maneira que, nessa versão aqui, que é Almeida Revista e Corrigida, dá a impressão de vitória, né? Que a pessoa fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não dá a impressão que a pessoa vai conquistar algo, nada vai parar essa pessoa, ela vai conseguir aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. É mais ou menos essa compreensão que as pessoas têm. Porque elas declaram isso, às vezes no momento difícil, ou que alguém fala: olha, isso aí é difícil. A pessoa fala: tudo posso naquele que me fortalece. Fica bravo até. Como se isso aqui fosse um mantra, fosse algo que ele vai declamar para a sua vitória. E não é isso. Não é isso que o texto está falando, muito pelo contrário. Mas dá essa impressão. Tem dois problemas aqui, da má compreensão do texto. Primeiro, como eu falei, a maneira que foi montada a frase ao traduzir, e o fato de não ler no início do verso 10. Porque se a pessoa lê do verso 10 até chegar no 13, ela já vai meio que desconfiar que esse verso 13 não está falando de você conquistar, ter as coisas, passar por cima e chegar até aquilo que você quer. É essa compreensão que a maioria das pessoas tem que declamam esse verso. Tem uma outra versão, nessa daqui diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E tem uma que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. É o que mais a gente ouve as pessoas falarem, sem levar em conta o que vem antes, o que Paulo disse antes, né? Sei viver na fartura, na escassez, estou contente com tudo que tenho, estou abatido, sei estar abatido, sei estar na abundância, estou orientado e instruído em todas essas coisas. Na nova tradução, na linguagem de hoje, é bem mais interessante o que está escrito, você entende melhor. Diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Já mudou um pouco, né? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Na outra versão dá a impressão que eu passo por cima de qualquer coisa e vou conquistar o que eu quero, o que eu desejo. Aqui não. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E enfrentar qualquer situação não te dá a garantia de vencer aquela situação, mas de passar pelaquela situação. Você enfrenta, muitas vezes é muito difícil, mas você vai continuar em frente. Nem sempre a gente tem vitórias, a gente perde também. Na versão Almeida Revista Corrigida, dá a impressão de ser vitorioso, de conquistar. Na nova tradução, na linguagem de hoje, a impressão é de uma ajuda para enfrentar um problema. Com a força que Cristo me dá, que nesse texto, nessa versão, suprime Cristo dali. Fica diferente o texto. Tudo posso dar essa impressão de a pessoa vai conquistar o que deseja. Já o posso enfrentar, dá a impressão que eu preciso da ajuda dele, porque eu tenho algo difícil para passar. Os problemas da nossa vida devem ser enfrentados com a força que Cristo nos dá. Não é pela força do nosso braço, pela nossa inteligência, pela nossa brabeza, pela nossa insistência. Não, é pela força que Cristo nos dá. A versão católica, no verso 13, é mais espetacular ainda. Ela diz assim: tudo posso naquele que me conforta. Olha como mudou, de tudo posso naquele que me fortalece, de tudo posso naquele que me conforta. Se a pessoa precisa ser confortada, aconteceu alguma coisa com a pessoa, não aconteceu? Será que quando você está super feliz, você precisa ser confortado? Quando você ganhou uma quantia em dinheiro que você não esperava, você precisa ser confortado? Normalmente, a pessoa precisa ser confortada quando ela perde algo. Quando ela está passando por problema, quando ela perde a saúde, o trabalho, um problema financeiro, um problema na família. Vários tipos de perda. Essa pessoa precisa ser confortada. Aí o texto nos dá realmente qual é a intenção de Paulo quando ele diz isso, ali no verso 13. Tudo posso naquele que me conforta. Estou passando problema, gente, não se apavore. Eu posso tudo, porque ele tem me confortado. Ele tem me ajudado, ele tem me fortalecido. É isso que o texto está falando.
não é para usar como um mantra de vitória. Muita gente, às vezes, até faz tatuagem desse texto no corpo. É um ensino que Cristo nos dá força e nos fortalece e nos conforta para passar pelas oscilações da vida cristã. Não tem a ver com conquistar ou ganhar ou ser vitorioso. No contexto original do grego, a ideia é que não é sobre conquista pessoal, mas sobre o contentamento e resistência, capacidade para enfrentar qualquer circunstância na vida, seja na fartura ou na escassez, pois Cristo fortalece continuamente de dentro para fora. É isso que esse verso está ensinando. Vê tanta coisa para explicar um único verso, porque a tradução, muitas vezes, ela nos prega peças. Você lê só o texto sozinho, é um problema. Você tem que vir lendo o que tem antes e muitas vezes continuar lendo para você entender realmente o que o verso está falando. E esse é o verso 13. Paulo era um servo fiel. Ele não desistia, independente das circunstâncias que o cercavam. No verso 21 de Mateus 25, Jesus ensinou algo interessante lá naquela parábola dos talentos. Está escrito assim lá, 25, 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ele está falando isso para aqueles homens que Deus deu talentos, né? Que ele conta a história do homem que foi para fora da sua terra, deu talentos para um, para outro, e no final ele recebeu os talentos de volta. Isso ele falou para aquele que negociou e dobrou o valor do que ele tinha. Mas para um deles ele fala assim: servo mau. Paulo era um servo fiel. Ele foi multiplicando tudo aquilo que Deus deu para ele. Ele não parava, porque ele acreditava que Deus é quem dá a recompensa. Paulo fez muitas coisas pelo Evangelho. A pergunta é: Paulo tem muito para apresentar para o Senhor. E nós, o que temos para apresentar? Numa aldeia, tinha uma senhora muito pobre, que ela se converteu. E ela ajudava todo mundo. Ela não tinha recursos, mas ela ajudava de todas as formas que ela pudesse. Ela investia na vida das pessoas, ela não se incomodava nem com ela. Ela negligenciava ela mesma para cuidar das pessoas. E essa mulher causou um grande impacto na vida de muitas pessoas. Muitos se converteram por causa do testemunho dessa mulher. E um dia ela morreu. Morreu pobre, sem estudo, sem nenhum bem, sem nenhuma sofisticação. E na lápide dela, no cemitério, os irmãos foram lá e escreveram assim: ela fez o que não podia. E às vezes o cristão em 2026, muitas vezes responde assim, quando é chamado para fazer alguma coisa: eu não posso. Agora eu não posso. Mas uma mulher que não tinha recurso, não tinha estudo, não tinha nada, ela fez aquilo que ela não podia. Onde está o nosso coração de servo? Verso 14, Paulo diz assim: todavia fizeste o bem em tomar parte na minha aflição. E depois, se você continuar aí, Paulo vai falando, vai testemunhando dos irmãos tudo que eles fizeram, ajudaram, investiram, estavam junto com ele em orações, enviando recursos. Apesar de todas as lutas, o apóstolo se virava, mas independente das circunstâncias, ele se alegrava pelos irmãos estarem preocupados, tentando amenizar as suas aflições. A generosidade dos irmãos para quem está passando por escassez alegra muito o coração. Seja generoso. A conclusão é que o que nós fazemos a respeito
desse texto? O que faremos a respeito desse texto? Desse testemunho? Desse sermão pregado hoje? O que faremos depois disso? Nós precisamos aprender a enfrentar as oscilações da vida. Olhando para a Bíblia, olhando para os nossos irmãos que são exemplos que estão aí. Precisamos ter coragem e agir sem murmuração. Temos que lembrar todos os dias que Jesus nos fortalece. Deus nos conforta. Seguir em frente, apesar dos problemas. Nem sempre a vida é só bênção, é só coisa, é só vitória, é só coisas maravilhosas. Não. Vêm os problemas, vêm as perdas, vêm as angústias. Muitas vezes nós estamos felizes, está tudo bem, de uma hora para outra a gente fica doente, fica mal. O que faremos a respeito desse texto? Uma coisa é clara, nós devemos nos preocupar com os interesses do Senhor, porque quando nós nos preocupamos com o interesse do Senhor, Ele se preocupa com os nossos interesses. Onde está o nosso coração? Alguns cristãos nem sempre estão dispostos a fazer o que o Senhor pede, mas Deus já os capacitou para tal. Eu não posso, eu não tenho tempo. Irmãos, a vida cristã não é só vem a nós, é ao vosso reino também. Nós precisamos aprender a enfrentar as oscilações na vida cristã. Olhar para Paulo, aprender a nos adaptar em toda e qualquer circunstância. Estar contentes com aquilo que Deus já nos deu. Estar contentes e felizes com aquilo que nós já temos. Vou encerrar aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar? Vamos ficar em pé?